Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês e também para suas famílias. Estamos aqui nesta oportunidade, mais uma vez aqui, nesta manhã de quinta-feira, e aqui estamos para mais uma reflexão bíblica dentro do assunto da cristologia, a doutrina de Cristo. É o que nós estamos aqui refletindo nesta semana. Alguns assuntos importantes, alguns temas importantes e trazendo aqui algumas reflexões bíblicas para a nossa compreensão, para o nosso entendimento e também para o nosso conhecimento também bíblico e também teológico. Esta semana estamos aqui numa semana de reflexão, falando sobre a disciplina, a doutrina de Cristo, e nós desde segunda-feira, no período da manhã, todos os dias, a partir das 6 horas, nós trazemos aqui alguns minutos de reflexões bíblicas para o nosso conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós começamos esta semana a falar sobre a cristologia, a doutrina de Cristo, e dentro dessa disciplina nós temos algumas temáticas também dentro da mesma. Na segunda-feira a gente aqui fez uma reflexão sobre a pré-existência eterna de Jesus. Nós abordamos isso, nós falamos sobre isso aqui, a pré-existência eterna de Jesus. Aqui nós falamos aqui dos pontos aqui que a Bíblia realmente nos traz. Jesus também, como também um ser divino e um ser também eterno também. Isso nós tratamos aqui na segunda-feira. Na terça-feira nós também aqui abordamos também aqui um assunto, uma temática também bem complexa também, que é sobre a encarnação de Jesus. Nós também abordamos também na terça-feira, fizemos aqui alguns comentários também a respeito desse milagre, desse mistério que ele se fez carne e habitou entre os homens. Isso nós falamos aqui na terça-feira. E na quarta-feira, que foi ontem, nós abordamos aqui Jesus, o verdadeiro Deus. Ontem nós abordamos aqui Jesus, o verdadeiro Deus, e nós mostramos Jesus, esse verdadeiro Deus, à luz da Bíblia, que Jesus, ele tem os mesmos atributos a qual só Deus tem. Jesus também tem também esses atributos. Jesus foi considerado, aceito pelos apóstolos como o verdadeiro Deus. E o próprio Jesus também se declarou como o verdadeiro Deus. E nesta manhã aqui de quinta-feira, nós queremos aqui também estar abordando, também falando de Jesus, o verdadeiro homem. Jesus, o verdadeiro homem. Por que Jesus, o verdadeiro homem? Porque a Bíblia vai mostrar Jesus como homem que nasceu, cresceu, desenvolveu, viveu todos os momentos da sua vida como um verdadeiro homem. Agora, este Jesus, como o verdadeiro homem, é um verdadeiro homem perfeito, sem pecado. Lembrando aqui que a própria palavra de Deus diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas não pecou.
verdadeiro homem, Jesus, ele tudo foi tentado, mas não pecou. Então, nessa reflexão desta manhã aqui, trazendo Jesus, o verdadeiro homem, é mostrar algo realmente que nós vemos dentro de uma vida de um ser humano natural. É isso que nós vamos realmente refletir aqui nesta manhã. A Bíblia chama Jesus homem. É importante aqui que a própria palavra de Deus, ela chama Jesus homem, que nem, por exemplo, no livro do Atos, no capítulo 2, verso de número 22, quando Pedro falava de Jesus, Pedro disse: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Olha só. Então veja aqui que os próprios apóstolos também o aceitaram entender Jesus também como um homem também, mas um homem verdadeiro, um homem completamente diferente dos demais homens. É que eu já falei aqui anteriormente, a própria Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Agora Jesus, como um verdadeiro homem, a própria Bíblia chama Jesus de homem. E Pedro, quando está dando discurso ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, ele está dizendo: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Veja só, os apóstolos tendo esse reconhecimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós vemos também Jesus sendo chamado como homem também, como um verdadeiro homem, ali na tentação também no deserto, em Mateus capítulo 4, verso 4. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem. Jesus, como um verdadeiro homem, ele realmente leu também a Torá como um verdadeiro homem, mas também como um judeu também. Ele viveu, ele estudou, ele leu a Torá, falou da palavra de Deus. E ele está falando aqui nesse verso, Mateus capítulo 4, verso 4, quando ele está falando que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está aqui, que sai da boca de Deus. Jesus está fazendo uma referência bíblica. Jesus está fazendo uma referência que está no livro de Deuteronômio. Então Jesus, como um verdadeiro homem, ele precisou realmente de se alimentar da palavra de Deus, Outro também que chama Jesus de homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que não há outro mediador entre Deus e o homem. Ele fala que é Jesus Cristo, o homem. Paulo fala isso. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, o próprio Paulo realmente chama Jesus de homem também. E a questão também do Filho do Homem também, que é chamada 69 vezes na Bíblia, quando está referindo o Filho do Homem, quando ele está se referindo dele mesmo, Jesus, isso aparece 69 vezes ali nos Evangelhos. Então é importante demais essa reflexão, essa compreensão de Jesus, ou o verdadeiro homem. Também Jesus nasceu como qualquer outro homem. Olha, isso aqui é interessante. Jesus nasceu como qualquer outro homem. Embora Maria houvesse concebido de modo sobrenatural pelo Espírito Santo, todavia Jesus nasceu como todos os homens nascem. Jesus nasceu como todos os homens nascem. Não foi diferente dos demais. Maria teve que esperar o tempo normal, os 9 meses, para conceder e dar à luz a Jesus, a qual realmente esse nome foi dado pelo anjo.
o anjo disse a Maria que era para colocar, para pôr o nome do menino, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, como homem, ele nasceu como qualquer outro homem também, Jesus, como homem também, entregou-se completamente à sociedade da sua época. Então, ele, como um homem verdadeiro, ele se integrou-se completamente na sociedade da sua época. Jesus, ele não nasceu e viveu isolado no local, distante do convívio entre as pessoas, entre os homens. Não, ele se entregou completamente à sociedade da sua época. Jesus era membro de uma família, olha só, Jesus era membro de uma família. Quando Maria concedeu pelo Espírito Santo, ele tomou conhecimento disto e resolveu aceitar Maria como a sua mãe. Todavia, não a concedeu antes de ela haver dado à luz a Jesus. Assim nasceu Jesus, não de uma mulher solteira, mas numa família do povo falava. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Então veja só, ele se entregou completamente à sociedade da sua época e era membro também de uma família também. Isso é importante demais. Quando Maria concedeu e deu à luz a Jesus, o Filho de Deus, aquela criança, ela desenvolveu, ela cresceu, ela aprendeu, ela estudou. Então realmente, e ele também se tornou membro de uma família. Ele se entregou à sociedade de sua época. Ele tinha irmão, tinha irmã. Então veja só que Jesus realmente, ele não viveu, ele não nasceu e foi se isolar da sociedade. Não, ele nasceu, desenvolveu e cresceu e viveu ali entre a sociedade de sua época. Jesus, ele era um bom cidadão dos seus direitos e dos seus deveres, dentro daquela cultura judaica, dentro daquele contexto, daquela sociedade que ele vivia. Realmente, ele cumpriu como um bom judeu os seus direitos e também os seus deveres também como um cidadão que foi inserido dentro da sociedade da sua época. Isso é importante. Era membro de uma família. Jesus tinha uma família. A Maria e José, seu pai adotivo, eram os pais de Jesus. E Jesus respeitava esses pais. E Jesus fazia parte do convívio desses pais. E é realmente algo interessante que o próprio povo dos seus dias dizia: não é este o filho de José? Jesus, como filho, sujeitou-se aos seus pais. Olha só, Jesus, como um bom menino, ele sujeitou aos seus pais. Jesus, como um verdadeiro homem, ele cresceu e desenvolveu dentro da sociedade da sua época. Jesus não viveu isolado das demais pessoas. Não, ele não viveu isolado, afastado da comunidade, afastado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Não, Jesus realmente, ele viveu ali, ele se entregou-se ali completamente na sociedade realmente da sua época. Jesus teve um nome como qualquer outro homem. Então veja só, ele teve também um nome como qualquer outro homem. É coisa realmente fantástica isso, quando nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus, a doutrina de Cristo, a ciência deste homem perfeito, extraordinário, que é estudado dentro da cristologia, da doutrina de Cristo. Nós vemos esses algos realmente
essas temáticas maravilhosas para a nossa vida, porque nós sabemos que Jesus, como homem, ele fez parte de uma família, ele teve um nome, ele não foi um sujeito indígena sem nome, sem parente nenhum, cresceu realmente de uma forma realmente sem nenhuma genealogia, também não, ele teve também genealogia, isso é fantástico demais. Jesus teve, como qualquer outro homem, a sua genealogia, olha só, ele teve, como qualquer outro homem a sua genealogia, teve tios, teve avós, teve bisavós, e está lá no livro de Mateus, capítulo 1, está também no livro de Lucas também, lá está. Ele, como homem, teve também a sua genealogia, os seus antecedentes também. Então, realmente, Jesus como homem é algo realmente maravilhoso. Nós estamos vendo Jesus realmente desta forma. Só lembrando que esse Jesus como verdadeiro homem, ele não tinha pecado. Ele tudo foi tentado, mas não pecou. Então, ele tinha também a sua genealogia como qualquer outro homem. Jesus teve a sua profissão singular também. Olha só. Veja só que esses detalhes aí importantes, simples, é fundamental para a nossa vida, para nós termos Jesus a cada dia como nosso exemplo, modelo, nosso modelo do dia a dia. Então, Jesus teve a sua profissão secular. Jesus era filho de carpinteiro e realmente era tradição, era normal, geralmente, o filho homem seguir as mesmas profissões, a mesma profissão do pai. Era normal isso. E nós vemos isso no decorrer da história da humanidade, né? O homem sai para o campo, leva o filho homem, às vezes a filha e mulher fica em casa aprendendo os afazeres de casa com a mãe que o ensinava, que era a sua pedagoga, que era a sua professora que ensinava isso. Então realmente era normal assim, e natural o homem realmente seguir a profissão do pai. E Jesus realmente fez isso. Jesus foi carpinteiro também, filho de carpinteiro. O seu pai adotivo era carpinteiro. Jesus aprendeu a mesma profissão e por isso era chamado carpinteiro. Olha só. Então ele era chamado também de carpinteiro. Então veja só que é fantástico isso quando nós estamos estudando, analisando, refletindo sobre este assunto da cristologia, quando estamos falando de Jesus, o verdadeiro homem, vendo Jesus realmente fazendo parte, realmente tendo o seu direito aí realmente dentro da sociedade da sua época. Ele se entregou, foi membro de uma família, teve nome realmente, também teve a sua profissão também, realmente é algo realmente extraordinário. Ele não nasceu e viveu aí perdido, né? Não perdido de maneira nenhuma. Jesus nasceu e cumpriu aquilo realmente que a lei o determinava. Foi apresentado o templo, após 8 dias, aos 12 anos foi se apresentar diante dos doutores da lei. Então isso tudo fazia parte daquele povo, daquela cultura daquele povo. E realmente ele com 12 anos foi diante aos doutores, e ali se apresentou diante aos doutores e mostrou o seu conhecimento, a sua sabedoria, não só da Torá, mas a sabedoria divina, inspirada dentro dele, a palavra do Pai, fazendo ali efeito e trazendo admiração àqueles doutores que o viam. Então realmente, Jesus realmente teve tudo isso dentro realmente do contexto a qual estava inserido, e a qual realmente aquela
cultura daquele povo, aqueles costumes, aquelas tradições daquele povo do judaísmo, era coisa realmente fantástica demais. Então Jesus, como um verdadeiro homem, ele também teve também a sua profissão secular, que era carpinteiro. Ele foi chamado de carpinteiro. Seu pai José era carpinteiro. Então ele aprendeu que era uma coisa tradição naquele contexto. Era tradição de um filho homem aprender a profissão do pai. Ou seja, o filho homem, ele estava sempre junto ao pai, ajudando ao pai naquilo realmente que era necessário, que era preciso. E geralmente a profissão do pai, o filho dava continuidade após o falecimento do pai. Isso nós temos aqui até hoje. Até hoje nós temos famílias que são assim, que as tradições vêm passando de uma geração para outra geração. Aqui no sul de Santa Catarina, naquela região onde tem muito ali o plantio da uva, se nós formos ali nessa região do país e ali num plantio desse, chegar digamos assim, numa colônia dessa, nós vamos ver ali que é coisa dos ancestrais, é passado realmente de geração para geração. E quando você começa a conversar com a pessoa, não, isso aqui era do meu bisavô, do meu tataravô, depois passou para o meu avô, passou para o meu pai, agora eu estou dando continuidade, porque era algo realmente costumeiro, tradicional, isso em família. E a moça, claro, em casa, cuidando dos afazeres e aprendendo com a mãe essa atividade doméstica. Também Jesus, como homem, cumpriu o seu dever para com a sociedade. Olha só, Jesus, como homem, ele cumpriu o seu dever para com a sociedade daquela época. Porque os impostos, não é só de hoje que nós temos impostos. Os impostos existem desde os tempos primórdios. Desde que existe homem, civilizações sobre a terra, os impostos já existiam. Já existiam. Na época de Jesus, ele cumpriu o seu dever para com a sociedade. Ele pagou o tributo, Jesus pagou tributo ali ao Império Romano, com sabedoria enviou entrar numa armadilha com os seus inimigos, evitou entrar numa armadilha com os seus inimigos. Ele havia preparado para jogá-lo contra o governo romano ou contra o seu povo judeu. Nunca agitou as multidões. O governador Pilatos disse a seu respeito: nenhum crime acho nele. Então Jesus, como um verdadeiro homem, teve o seu comportamento ético e moral. Jesus não era um revolucionário, porque um revolucionário, ele faz as suas revoluções, mas às vezes em brigas, em discussões, colocando o povo contra as autoridades, contra os seus governantes. Jesus não. Jesus realmente, ele teve a sua sabiência, sabedoria, prudência e o seu comportamento dentro da sociedade que ele vivia, comportamento ético e moral. O próprio Pilatos disse: não achei nenhum mal nesse homem. Qual foi o protesto que Jesus fez? Qual foi o protesto que Jesus fez nos seus dias? Qual foi a revolução que Jesus fez nos seus dias? Nenhuma. Jesus nunca levantou grupos de rebeliões contra o governo e o seu sistema. Não. Ele apenas pregava o amor, a misericórdia, a compaixão e a união das pessoas. Então, realmente, cumpriu o seu dever para com a sociedade. Jesus, como um verdadeiro homem, estava todas as limitações humanas. Jesus, como um verdadeiro homem, estava a todas as condições humanas. As condições nossas, humanas que nós tínhamos, Jesus estava realmente sujeito. Jesus, como homem, sentiu cansaço. Ele estava sujeito a isso, que ele era homem. Ele era homem. Jesus sentia cansaço. Jesus, como homem, foi tentado em tudo, que eu já falei anteriormente. Jesus, como homem, dependia
da ajuda de Deus. Olha só, coisa fantástica. Jesus, como homem, se distinguiu de todos os demais homens no só ponto. Olha que coisa interessante. Jesus, como homem, se distinguiu de todos os demais homens no só ponto. Jamais sofreu uma fraqueza moral. Eita, coisa tremenda. Jamais sofreu uma fraqueza moral. Isso é um modelo, é um exemplo para as nossas vidas. É um exemplo para as nossas vidas. Que coisa realmente extraordinária. Jesus realmente jamais sofreu uma fraqueza moral. Embora tivesse vindo em semelhança de carne, ele jamais conheceu o pecado na sua própria experiência. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Incontaminado, imaculado. Nele não havia pecado, era justo, e ele foi chamado de justo várias vezes, diante do, tanto os imperadores daqueles dias lavaram as mãos, não encontraram nenhuma injustiça nele, nenhuma injustiça que o condenasse. Então, Jesus, homem verdadeiro, eternamente, Jesus, homem verdadeiro, eternamente, e o verbo se fez carne. João, capítulo 1, verso 14. Isso é fantástico demais. E tudo isso aqui falando de Jesus, nós sabemos que o adversário, Satanás, o inimigo das nossas almas, fica completamente furioso, porque Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, Satanás tentou no Éden e venceu ele. Mas esse segundo Adão aqui não. Jesus não. Jesus ficou 30 dias no deserto, jejuando e sendo tentado pelo diabo. E o diabo, em todas as tentativas de Satanás, para que Jesus pecasse e chegasse a fracassá-lo, Satanás realmente, em todas elas, Jesus foi vitorioso. Então Jesus é o modelo perfeito da nossa vida. É o modelo perfeito da nossa vida ética, moral e da nossa vida cristã dentro desse contexto que nós estamos inseridos hoje. Jesus, ele é maravilhoso. Então Jesus, o homem verdadeiro, eternamente, é fantástico demais quando nós estamos aqui aprendendo sobre Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde nesta quinta-feira. Tenha uma quinta-feira abençoada para você e para sua família. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta aqui falando a respeito de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador.